Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Então, vamos para mais uma live para falar sobre essa questão da sua relação com a comida. Bora lá? Cadê? Aguardo algumas pessoas chegarem para a gente começar. Oi, Ju, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal, então, hoje eu quero falar sobre a crença da escassez e o medo de passar fome. Esse mecanismo, ele é um mecanismo ancestral. O que significa isso? Que vem desde os nossos primeiros ancestrais, né? Os primórdios, das primeiras pessoas que viveram aqui na Terra. Nessa época, a comida não era fácil, não tinha... Oi, Dora, tudo bem? Bem-vinda. Então, nessa época, a comida não era fácil, né? As pessoas tinham que sair, elas tinham que caçar, elas tinham que pescar, elas tinham que plantar, elas tinham que colher, elas tinham que fazer todo um processo que a comida demorava a chegar na mesa da pessoa. Então, vem essa dificuldade do acesso à comida. Nós temos essa memória celular no nosso cérebro. O que é a crença da escassez? A crença da escassez, ele é um pensamento coletivo de que não existe alimento suficiente para todo mundo. E nós acessamos esse sentimento, essa crença, quando nós vimos, por exemplo, as crianças, né, da África passar fome, quando nós vimos pessoas no lixão passar fome. E nós, no nosso instinto, nós sentimos medo de sentir fome também, baseado nesses dois pensamentos. Primeiro, de que não existe comida para todo mundo no mundo, é uma crença coletiva, né? Por que nós acessamos isso? Porque em algum momento da nossa vida, pessoas que tiveram uma infância pobre, pessoas que tiveram escassez de alimentos, ou por exemplo, seus pais passaram muita dificuldade, eles tinham que tipo ali fazer tudo na mão. Por exemplo, na minha casa, o meu pai plantava, então tinha que plantar, tinha que descascar o arroz, era ali no pilão, então para a comida chegar, ela demorava muito. Então, quando você viveu essas coisas, você presenciou essas coisas, ficou no seu inconsciente que pode faltar comida. Aí, qual que é o mecanismo de sobrevivência que você passa a exercer? Diante da comida, você se sente tentado a comer muito. Por quê? Porque você sente medo de na próxima refeição não ter comida. Aí você passa a usar o seu corpo como uma espécie de depósito de energia, depósito de sobrevivência mesmo, depósito de gordura. Então você passa, por exemplo, você sente medo, eu tenho que comer muito agora, porque eu não sei qual vai ser a outra vez que vai ter comida disponível, e por isso eu sinto medo de passar fome. Então eu gostaria que você olhasse para dentro de você, se esses pensamentos existem. Dentro de você existe esse medo de passar fome? Às vezes ele não está claro, mas ele se manifesta o seguinte: se você vai sair numa viagem, você tem aquela preocupação. Nossa, eu vou levar uma comida aqui na bolsa que acontece alguma coisa e eu vou ficar sem comida na estrada. Então o seu pensamento sempre está ali preso a isso. Nossa, eu vou numa festa, será que vai ter comida? Eu vou em tal lugar, meu almoço vai atrasar. Será que eu estou carregando esse medo de sentir fome? Então, se você teve... Desculpa, gente, a minha garganta está arranhando um pouco. Se você passou por isso na sua vida, escassez de alimentos, ou se os alimentos eram muito difíceis de chegar até sua casa, talvez você está carregando esse medo inconsciente, medo de passar fome. E por isso você come muito para ter reservas de energia, reservas de gordura, para que a sua vida não seja ameaçada. Porque sem comida nós morreremos.
Sem comida nós morreremos. Então, isso é um medo, é um instinto de sobrevivência. Um instinto de sobrevivência. E você, se você carrega esse medo, agora eu quero fazer uma pequena rodada para você ir trazendo na sua mente consciente, implantando um novo pensamento de que existe comida. Eu carregava esse medo. Eu me sabotava, né? Tipo assim, mas cara, eu tenho alimento disponível para mim a hora que eu precisar. Então, eu não tinha isso claro dentro de mim. Foi no processo terapêutico que eu fui descobrindo que eu carregava esse medo de passar fome, justamente por esses comportamentos. Pensava, nossa, vou atrasar meu almoço, eu vou passar fome. Eu coloco minha vida pode até, né? Eu posso até morrer de fome. Então, assim, num tom mais absurdo, mas é um medo de morrer de fome. Porque se faltar comida, a sua existência fica ameaçada. É um medo inconsciente, é uma crença coletiva. O que significa coletivo? Que muita gente pensa, a sociedade pensa como um todo. E isso pode estar influenciando na sua relação com a comida. Então, qual que é a minha sugestão hoje? Diante ali daquele alimento, qual o instinto de comer muito? Será que é esse instinto da sobrevivência que está impregnado em você? O medo de não ter comida ali 3 horas, 4 horas depois e por isso você precisa comer muito de uma vez só? Comece a observar. Comece a observar o que você pensa e o que você sente diante da comida. E observa se esse mecanismo ele está te direcionando. O que é como se houvesse uma programação no seu inconsciente que fica ali ditando as regras, te comandando. Faça isso, coma muito. E aí, como entra a terapia nesse processo? Entra tirando a força desse mecanismo e trazendo uma nova consciência de que sim, existe alimentos, sim, tem comida disponível, você não precisa comer tudo agora, daqui 3 a 4 horas você tem comida disponível, para que você não fique preso a esse mecanismo de comer mais do que seu corpo precisa, usando o seu corpo como estoque de comida, tá? E a ideia é você passar a comer apenas o suficiente para nutrir o seu corpo, para dissolver, né? Você que já tem questões, já tem esse excesso de comida armazenado no seu corpo, de excesso de energia através da gordura, você possa ir liberando isso, tá bom? Então, vou fazer agora um breve exercício prático, falando exatamente desse mecanismo. Você vai praticar essas rodadas para que, se esse mecanismo ele estiver instalado no seu inconsciente, e eu acredito que está, porque nós, né, vivemos em sociedade, somos influenciados pelos pensamentos um do outro, que você possa ir liberando a força desse mecanismo. Vamos lá? Começamos sempre aqui no ponto do karatê, né? E eu vou fazer uma rodada e você pode fazer junto comigo. E você pode depois rever esse vídeo e fazendo para que essa força, né? Esse medo de morrer de fome, você possa dissolvê-lo e trazer a sua consciência que é possível alimentar apenas o suficiente para não fazer do seu corpo um depósito de gordura, tá bom? Então vamos lá, tocamos aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta esse medo de passar fome, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que talvez eu tenha medo de passar fome pelas experiências que eu já vivi, de não ter comido o suficiente, de passar vontade de comer as coisas, mesmo assim eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Eu tive uma infância difícil. Eu não passava fome, mas os alimentos eram restritos. Então, tinha muitas pessoas para comer. E eu fui ficando com medo de passar fome. Mesmo assim, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Existe esse medo impregnado no meu inconsciente e me faz comer mais do que meu corpo precisa. Eu acabo acumulando no meu corpo um excesso de gordura para manter a minha sobrevivência, para proteger a minha vida. Quando eu passei a sentir fome,
Eu senti como se a minha vida ficasse ameaçada. Esse medo ele é despertado quando eu vejo pessoas passando necessidades. Quando eu vejo, por exemplo, as crianças da África passando fome. Quando eu vejo as pessoas no Brasil na fila do osso. Quando eu vejo as pessoas na Venezuela passando fome. Desperta em mim esse medo de passar fome. E que me faz, de maneira automática e inconsciente, comer mais que o meu corpo precisa. Esse mecanismo está impregnado no meu inconsciente. Mas nesse momento, eu escolho olhar para mim mesma e me conscientizar. Existe alimento para todos. E eu posso conversar comigo mesma e me acalmar diante da comida, trazendo para o meu corpo somente aquilo que ele precisa, sem sobrecarregar, sem agredir. Eu não preciso fazer do meu corpo um estoque de gordura, porque tem alimento suficiente. Eu escolho dissolver, liberar todo o medo de passar fome. Eu escolho dissolver, liberar essa crença de que não existe alimento para todos. Eu escolho limpar tudo isso do meu inconsciente. Eu escolho ir desconstruindo, descriando esse mecanismo que está impregnado no meu inconsciente, que me impulsiona, que me leva a colocar mais comida no meu prato do que eu preciso. Eu dissolvo e libero a força desse mecanismo. Eu permito que saia do meu inconsciente toda essa força e que eu possa lidar com a comida como uma fonte de energia e saúde e não como um acúmulo de gorduras no meu corpo. Eu destruo, descrio, desconstruo na minha mente consciente e na minha mente inconsciente toda a força, todo o impulso de buscar comida em excesso como forma de preservar a minha vida. Eu dissolvo, eu libero e me permito construir uma relação saudável e equilibrada com a comida. Pessoal, faça essa rodada quantas vezes você desejar. Se você percebe que esse mecanismo é forte, faz em você. Faz antes das refeições. Vai tocando nos pontinhos. Recapitulando, aos pontinhos é aqui no ponto do karatê, topo da cabeça, início da sobrancelha, final da sobrancelha, abaixo dos olhos, abaixo da boca, do nariz, abaixo da boca. Tem o ponto da clavícula, jogamos 2 centímetros mais ou menos para qualquer um dos lados. O último ponto no rumo do mamilo, abaixo da axila. Vai falando o que você está sentindo e vai tocando nos pontinhos. Esses pontinhos, eles vão liberando essa emoção que está impregnada, tá bom? Façam, se beneficie. Você pode mudar completamente a sua relação com a comida se você praticar. Pessoal, tem que praticar, tá bom? Sem prática você não vai ter resultado. E depois me conta, me dá um feedback se está fazendo sentido para você, se está te ajudando, se está te auxiliando, tá bom? E porque o meu objetivo é esse, ajudar você a desconstruir esses mecanismos que estão impregnados no seu inconsciente, para que você possa ter uma relação saudável com a comida, tá bom? Por hoje é isso. Um forte abraço, fiquem bem. Quero fazer um convite, na sexta-feira nós vamos fazer uma live à noite. Eu e a minha querida terapeuta Adriana Marques, trazendo uma visão mais ampla, mais sistêmica sobre a questão do excesso de peso, da obesidade. Então quero já deixar vocês convidados na sexta-feira à noite para vocês participarem conosco. O nosso objetivo é trazer mais conhecimento para ajudar mais pessoas, para que você tenha uma vida melhor, se sinta melhor com você mesmo, tá bom? Então, um abraço, uma boa tarde e fiquem bem. Até a próxima.